Fala, meus negociadores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo de atualização aqui dos principais pontos, que está afetando o mercado. Como sempre, na capa do The Wall Street Journal está estampado o conflito. Então acabou de chegar no Oriente Médio a 31ª unidade de expedição de fuzileiros navais. Nesse meio tempo, os Houthis no Iêmen acabaram de atacar uma base americana na Arábia Saudita pela primeira vez. 12 americanos ficaram feridos. Inclusive, uma aeronave americana foi danificada, a A3 Century, que ela é responsável por fazer monitoramento de drones de longo alcance e vigilância. E também houve um ataque dos Houthis contra Israel, mas os mísseis foram interceptados. E em relação ao possível acordo, nós sabemos que aqueles 15 pontos propostos pelos Estados Unidos foram legados pelo Irã, e o Irã fez uma contraproposta de 5 pontos, só que existe também a disposição do Irã em cumprir os próprios termos que eles proporam. Existe também a disposição dos Estados Unidos em aceitar esses pontos, que é meio mista, e a disposição de Israel aceitar esses 5 pontos do Irã, que é bem baixa mesmo. Então, avaliando o cenário de uma maneira geral, há pouca margem aparente para um acordo, e nenhuma mensagem de ambos os países podem superar os fatos do que está acontecendo. O Estreito de Hormuz continua fechado. Lembrando, pessoal, que o link dessa análise quantitativa feita no terminal Bloomberg para profissionais foi publicado no decorrer da semana lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar, o link está fixado no primeiro comentário na descrição. No mercado de previsão, a probabilidade de um cessar-fogo até abril está em 40% após o Trump afirmar que o Irã está negociando. Nos mercados S&P tivemos uma correção significativa, principalmente dessa região que a gente tinha marcado nos vídeos anteriores, e esse padrão vem se repetindo, né? Com relação ao índice de medo e ganância, estamos em um cenário de extremo medo, mas ainda não é um pânico generalizado. Lembrando que esse indicador, abaixo aqui de 5, 6, é que seria um pânico generalizado, então ainda há espaço para o cenário ficar mais pessimista. Agora, uma atualização daquele estudo que a gente viu no vídeo anterior sobre os principais conflitos, que afetam a Bolsa desde 1939. Então, como eu havia previsto, a Bolsa continuou caindo e rompemos a banda inferior aqui, entrando em um dos níveis mais baixos entre diversos conflitos. Lembrando que na maioria das vezes que tivemos choques geopolíticos, a Bolsa se recupera antes mesmo do fim do conflito. Agora, uma dúvida que fica é quais setores iriam se beneficiar com o fim do conflito. Então esse é um dos dados que traz a média de desempenho dos setores 12 meses após o fim de um conflito. Então a energia e o setor de saúde são os mais beneficiados, seguido por utilities, setores de tecnologia, industrial, e os setores aqui que mais sofrem desse cenário, tá tampado aqui, mas é o setor de consumo discricionário e o setor imobiliário. Então isso aqui também é uma comprovação que mostra que mesmo após o conflito, temos uma recuperação considerável. Com relação às bases técnicas, tanto a Bolsa Americana como o Nasdaq estão nas mínimas aí, entrando em cenários aí de sobrevenda. Então um dos pontos também que está fazendo algumas análises se questionarem é em relação à correção no tempo. Essa correção não está sendo tão significativa com relação à última que tivemos. Então se levanta diversos questionamentos sobre isso. Um deles é que o petróleo ele não subiu tanto com relação ao aumento de salário das pessoas e com relação à inflação. E isso é verdade. Se a gente comparar o preço da gasolina e da energia com o preço do índice de inflação, o PCE, a gente consegue ver que desde 1980 ele caiu. Então esse é um dos pontos que sustenta a narrativa de que a economia sim irá aguentar um petróleo com os preços mais altos. Os fluxos de exportação para a Europa está caindo vertiginosamente. Então a Europa está consumindo basicamente quase toda a sua reserva. Então, por enquanto, os preços estão relativamente estáveis na Europa, mas isso pode se intensificar e os preços podem disparar rapidamente. Na Ásia, o cenário é basicamente o mesmo, só que na Ásia estamos tendo racionamento, enquanto na Europa as coisas seguem normal e eles seguem consumindo as reservas. Se o conflito terminar antes, ok, mas se não, as coisas podem se complicar bastante na Europa. E todos esses problemas econômicos e políticos, geopolíticos, está afetando a popularidade do presidente dos Estados Unidos. É isso que o estudo da BCA Research apresentou. Eles fizeram uma amostra de mais ou menos 30 pesquisas feitas nos Estados Unidos, entre mais ou menos março do ano passado até hoje. Estamos vendo a aprovação dos trabalhos do presidente Trump caindo vertiginosamente, tanto em relação à economia como assuntos políticos. Então, com relação à economia, estamos vendo um dos menores picos desde o dia da libertação. Em relação ao conflito militar, entre os republicanos, a taxa de aprovação ainda está bem alta, cerca de 80% a 70%. Alguns lugares disse que a ala mais magra teria abandonado Trump, e isso atualmente não é um fato. Mas entre os independentes, essa taxa ainda está bem baixa, o que pode prejudicar bastante os candidatos apoiados na eleição de meio de mandato. Em relação ao ouro, muitos investidores estão vendo oportunidade de comprar o metal. Então, desde a última queda, tivemos aí quase 20% de correção. Então, alguns gestores estão avaliando que o ouro, no atual preço,
após o fim do conflito é sim uma boa oportunidade de compra, principalmente devido ao aumento da dívida pública e uma dominância fiscal que pode atingir a economia americana. Então, dentro do rally do ouro, a gente viu várias trocas de mãos, né, de diferentes players. Então, os hedge funds entraram, depois saíram, os investidores de varejo entraram e depois saíram um pouco também. Mas, no geral, devido à dívida pública americana, tanto investidores de varejo como investidores institucionais estão pensando em armazenar um pouco de ouro nas suas carteiras, já que grande parte da queda do ouro pode ser proveniente dos bancos centrais, igual a Polônia, que está pensando em liquidar grande parte de suas reservas para cobrir gastos militares. E devido ao conflito e ao aumento do preço do petróleo, mais bancos centrais podem estar pensando em liquidar suas reservas de ouro para cobrir gastos eventuais de importação. Mas se tivermos um fim do conflito, as coisas podem mudar de cenário rapidamente. E o aumento do preço do petróleo é um dos principais fatores que não está afetando somente o ouro, mas também a economia japonesa. Então, nessa sexta-feira, a ministra das Finanças Satsuki Takayama voltou a mencionar uma possível intervenção no câmbio do SDJPY. Ele estava mais ou menos por volta de 159. Após as declarações dela, ele chegou a bater 160 dólares. Então, existe um possível gatilho por volta de 162 dólares por ien. Só que um dos grandes problemas disso é que o Japão é um grande exportador e ele recebe dólares de suas exportações. Uma possível intervenção no cenário poderia ser bem complicado, pois se o petróleo subir para 170 dólares, eles irão se arrepender profundamente de ter intervido neste momento. Houve também especulação do Japão com os bancos centrais na interferência dos contratos futuros de petróleo para estabilizar o preço, mas, segundo fontes, nessa conferência da Century Data, onde participou o Scott Bessent, ele disse que o mercado de petróleo é grande demais para uma interferência. Então ele jogou um balde de água fria nessa estratégia do Japão, que é sempre interferir nos mercados, não deixando os investidores especularem em cima dos possíveis cenários catastróficos que os próprios governos causam. E para finalizar, pessoal, uma das curiosidades de um painel que foi apresentado neste evento é que eles trouxeram uma comparação da participação na bolsa dos investidores de varejo em comparação com os formadores de mercados, bancos e investidores institucionais. E o que é notável é que desde 2020, com o Covid, a criação da corretora Robinhood, que cobra taxa zero, basicamente, para investimento em ações, ou seja, ela ganha de outras maneiras e não cobra taxa dos clientes, tivemos uma explosão dos investidores de varejo, até que tivemos o evento aqui do Wall Street Bet, tivemos uma correção, mas esses níveis se mantêm bastante altos. E por que isso é importante? Porque os investidores de varejo, eles agem muito através do sentimento. Como é um conjunto de pessoas e as estratégias de rebalanceamento e movimentação de portfólio não é bem definida, isso faz o mercado ficar bem mais volátil e mais permanente, principalmente em relação ao pessimismo ou otimismo. Por hoje é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aqui para me ajudar. Até o próximo vídeo.